Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Farias. Hoje é dia de aprender jogando. A história que eu vou contar hoje é a história do Karatê. O gameplay que eu vou deixar rolando de fundo é o gameplay do Karatê Master 2. É um jogo indie, independente, mas é muito difícil você achar um jogo que tenha como tema uma única luta. Geralmente os jogos são feitos aí englobando todas as artes marciais, que é o caso de Mortal Kombat, Street Fighter, The King of Fighters, Tekken, entre outros jogos mais conhecidos que englobam vários artistas de diversas artes marciais. Você encontrar um jogo que trate só de uma arte marcial específica é muito difícil. E eu acabei achando o Karate Master 2. É um jogo que tem lá seus defeitos, não é um jogo com um gráfico lindo, mas é um jogo exclusivamente só de Karatê. Por isso eu decidi trazer ele aqui para contar a história do Karatê. Então vamos deixar rolando de fundo esse gameplay enquanto a gente vai para o que interessa, que é a história do Karatê. Bom, muitos associam a história do Karatê à história de Bodhidharma, e não é para menos, afinal ele influenciou e muito o Karatê. Mas não só o Karatê, mas como outras artes marciais. Só que eu vou deixar a história do Dharma para outro vídeo. Vale a pena fazer uma história só contando a jornada de Bodhidharma, esse zen budista que influenciou diversas artes marciais, inclusive o que viria a ser o Karatê. Bom, e a arte marcial que viria futuramente se tornar o Karatê nasceu na ilha de Okinawa, no arquipélago de Ryukyu, que é formado por aproximadamente 70 ilhas. E hoje, Okinawa pertence ao Japão, mas antigamente a ilha era dividida em três, que era chamada de Hokusan, Chusan e Nansan. E cada uma formava um governo autônomo, cada uma tinha o seu governo, o seu governador. Mas em 1429 elas foram unificadas por um rei chamado Shosin de Shusan. E ele fez um só reino, que foi o reino de Ryukyu. Esse rei, Shosin, ele teve uma importante influência no desenvolvimento da arte marcial que na época se chamava Ute ou Okinawa-te. Na Era Dourada, onde estava em grande ascensão a imigração de várias pessoas, onde o comércio estava explodindo, ele proibiu o uso de armas, e isso forçou que os okinauenses e as pessoas que imigraram dos países asiáticos a treinarem a arte marcial mais frequentemente. Então, poxa, não tenho arma, não posso me defender de outras formas, vamos treinar o T. Então toda a galera começou a treinar o T. Mas graças a essa imigração, a arte marcial ela sofreu uma grande influência da arte marcial chinesa Shogoku Kenpo. A maioria dos imigrantes eram chineses. O comércio maior naquela época era da China. Então essa imigração fez com que o T, a arte marcial okinauense, sofresse uma grande influência do Shogoku Kenpo. E depois, graças a essa influência, o seu nome passou a se chamar To-de, que significa mão chinesa. Então eles trocaram o nome da arte marcial T, que era o Karatê okinauense, né? O T okinauense, que era significava mão okinauense, e passaram a chamar de To-te, que significava aí mão chinesa. Bom, os samurais também treinavam bastante essa arte marcial e eles acrescentaram vários valores morais ao T, espirituais, entre outras coisas. Quem não viu ainda a história dos samurais, vale a pena você clicar aí, tá o link na descrição, onde eu conto a história dos samurais. É uma história bem rica também, que influi muita cultura. E os samurais ajudaram muito no desenvolvimento do T, assim como o T ajudou no desenvolvimento dos samurais, que foi o desenvolvimento do Budô. Bom, vale ressaltar que os samurais eles se retiravam dos olhos das pessoas. Eles não treinavam em público, ou em dojo, ou em qualquer lugar como a maioria das pessoas pensam.
Como eu já disse em outros vídeos, os samurais e tanto os ninjas, eles treinavam utilizando como campo de treinamento a natureza, que era o melhor lugar para treinar, as montanhas, rios, entre vários outros lugares, cachoeiras, matas fechadas. E muitos dos desenvolvimentos foram muitos dos movimentos foram desenvolvidos utilizando os recursos da natureza, como também coisas que foram benéficas para os samurais, como adquirir mais resistência, conseguir respirar debaixo d'água por mais tempo, desenvolver a sua força, desenvolver a resistência ao frio, a resistência à dor. Tudo isso foi graças a eles estarem treinando num ambiente de natureza, onde eles estavam expostos, né, a várias coisas, como o frio e outras coisas, como animais selvagens, né, entre tantas outras coisas. É uma história bem rica e isso ajudou muito, né, o desenvolvimento dos samurais, a utilização da natureza, dos recursos naturais. Mas claro que tudo isso não aconteceu no mesmo lugar, não foi só centrado naquele lugarzinho ali, todos estavam no mesmo lugar treinando. Então, cada lugar que se era treinado ter, ele sofria diferentes influências, e foi daí que começaram a nascer os estilos diferentes do T. E esses estilos se separaram por 3 cidades. Eu vou citar aqui como exemplo o nome de alguns estilos. Cada um bem diferente do outro. Teve um mais explosivo, outro mais defensivo, outro mais cadenciado. E essas 3 cidades que colaboraram para isso foi Shuri, que era a capital, Naha e Tomari Gosuku, que era o distrito de controle direto da dinastia Tang, que é uma dinastia chinesa. Nessa época, a arte marcial já estava tomando muita força e os cidadãos estavam reconhecendo que Karatê, ou T, não era só luta, mas sim uma arte que trazia sobre si muita cultura, valores morais éticos e ajudava a saúde, não só física, mas também como mental. Porém, meus queridos, a divulgação, o crescimento e o Karatê em si deve tudo a um mestre chamado Gishin Funakoshi. Graças a ele, a história de Gishin Funakoshi ela até se confunde com a própria história do Karatê. Tamanho, peso e importância que ele tem para a arte marcial. Ele deu a vida pelo Karatê. Eu vou contar um pouco sobre a história dele, o pai do Karatê. Bom, Funakoshi ele era filho único, estudou poesia clássica chinesa e começou a aprender Karatê com o mestre Asato, que tinha uma filosofia única que era Hito Kata Sanei, ou seja, um kata em 3 anos. Asato era um mestrão linha dura e ele não costumava elogiar muito. Os treinos que ele dava ocorriam à noite, porque nessa época o T, ou Kinawa T, era proibido. Então, geralmente os treinos acabavam na madrugada mesmo. E nessa mesma época, quem era o espectador dos treinos? Era nada mais, nada menos que o futuro mestre Itozu. Mas não pense que Funakoshi acreditou desde o início que ele seria mestre do Karatê. Bom, uma coisa que eu vou falar aqui, Itozu também é um grande mestre do Karatê. Vale a pena você dar uma garimpada aí e procurar sobre a história desse grande mestre, que se engloba muito também dentro da história do Karatê. É claro que ele não teve tanta importância quanto o Gishin, mas ele também foi um grande mestre. E eu só não vou contar um pouco sobre Itozu, senão o vídeo vai ficar imenso. Mas vamos dar continuidade para o Gishin. Bom, Gishin não acreditava desde o início que ele seria mestre de Karatê. Por quê? Isso até me lembra a história de um certo senhor do Jiu-Jitsu. Bom, ele era uma criança muito frágil e ele optou por se inscrever aos 20 anos em uma escola e ele virou professor. Funakoshi ele não abandonou o Karatê, mas foi ali, como professor de poesia chinesa, que ele era formado, que ele teve uma grande oportunidade. Essa oportunidade foi dada para Gishin através do inspetor Shintaro Ogawa,
que se admirou com as técnicas de karatê de Funakoshi quando ele tinha feito uma visita ao dojo. Foi então que ele decidiu que o karatê fosse ensinado também nas escolas. O karatê, ele era ensinado nas escolas. Isso já foi um grande avanço na divulgação do karatê. Mas em 1912, quando o almirante Dewar selecionou 12 de seus homens da esquadra para treinar em karatê, e quando eles voltaram a Tóquio, eles contavam as histórias do karatê que começou a ser conhecido na capital. Então, a divulgação do karatê, ela teve várias ramificações e Gishin lutou para que todas acontecessem. Ele não foi, por exemplo, uma pessoa que se restringiu a ensinar o karatê a, por exemplo, esses 12 homens da esquadra. Ele ensinou, assim como ele ensinava na escola. Então, essas pessoas que treinavam o karatê, que eram da capital, eles quando voltavam, eles começaram a falar sobre o karatê e muito bem. Naquela época, era difícil acreditar que alguma coisa boa sairia de uma pequena ilha onde tinham pouquíssimos habitantes e o que se tinha mais era praias e uma natureza muito bonita. As pessoas não acreditavam que seria algo diferente de Okinawa. Então, quando esses soldados começaram a falar sobre o karatê, muita gente começou a se empolgar, a querer saber o que era esse estilo de arte marcial novo que estava se treinando em Okinawa. Mas, apesar dessas histórias terem chegado em Tóquio, foi só em 1921 que o karatê chegou a tomar uma proporção grande no Japão. E foi graças a um príncipe que fez uma viagem a Okinawa e ele se impressionou com o karatê e convidou o mestre Funakoshi para realizar algumas apresentações. E chegando lá, ele cumpriu o seu papel e ia retornar. Então Funakoshi foi até lá, como convite do príncipe. Bom, eu vou lá, beleza, faço aquilo que o senhor está me pedindo, faço as apresentações em Tóquio, mas quando ele chegou lá e ele acabou, ele recebeu um pedido especial de nada mais, nada menos que o mestre do judô e o criador do judô, Jigoro Kano. O pai do judô pediu para que Funakoshi ficasse e ensinasse suas técnicas. Claro que não foi só por causa do Jigoro Kano que Funakoshi ficou, mas também graças a vários pedidos ele recebeu e ele sabia o peso que esses pedidos iam dar na divulgação da arte marcial. Então ele resolveu ficar em Tóquio. Porém foi graças ao mestre Jigoro Kano que Funakoshi conseguiu divulgar o karatê, e foi graças a ele porque Jigoro Kano introduziu o Funakoshi na sociedade, apresentou as pessoas certas, mas mesmo depois de todo esse caminho das pedras que Kano mostrou, a vida de Funakoshi estava destinada a ser uma vida muito difícil. Não foi fácil, e para se alimentar ele trabalhou de jardineiro, zelador e ao mesmo tempo lecionava as aulas de karatê. Mas um ano depois que Funakoshi chegou no Japão, ele escreveu o seu primeiro livro. Foi uma grande vitória para Funakoshi. Esse livro se chama Ryukyu Kenpo Karate. Mas devido à triste tragédia do terremoto de 1º de setembro de 1923, o livro teve que ser refeito. Infelizmente, se perdeu muita coisa, a capa do livro foi perdida e esse livro foi relançado muitos anos depois, mas nessa tragédia Funakoshi perdeu vários alunos, muitos morreram devido aos incêndios causados por causa do terremoto que explodiu botijões de gás em vários lugares. Bom, o karatê ele ganhou muita força graças à guerra, pois vários soldados que participavam da guerra de colonização do Japão começaram a treinar o karatê. Então Funakoshi criou várias técnicas. Já que o karatê de Okinawa era praticamente kata, ele criou técnica de combate corpo a corpo. E foi aí que o negócio começou a ficar bruto. Quem pratica karatê sabe o que é o kata. O kata são movimentos realizados, só que depende de um
outro adversário. O kata é treinado só. E existem várias competições de kata. Então, quando aconteceu essa colonização japonesa, muitos se viram na obrigação de saber se defender melhor. Então eles começaram a treinar o karatê. Começaram a treinar o karatê e Funakoshi ajudou, né, nesse desenvolvimento de um outro estilo de karatê mais agressivo, mais contundente. Só que alguns anos depois, Funakoshi lançou outro livro. E esse livro é chamado de Karate do Kyohan. E se você é karateca, amigo, leia. Eu achei na livraria Cultura e tá até barato. Esse livro ele trata basicamente só de kata. Bom, o karatê, depois de um tempo, ele passou por uma reforma que foi feita pelo próprio Funakoshi. Eu acabei de falar aqui que ele fez uma forma de karatê mais bruta, mas ele ficou com medo, porque ele era muito religioso. A religião dele era o taoísmo, e ele tirou do karatê todas aquelas técnicas de esmagamento de testículo, quebras de ossos, rupturas de ligamentos, e ele deixou somente as técnicas que não fossem, vamos dizer assim, tão contundentes, ou técnicas até mesmo mortais. Ele ficou com medo que o karatê se transformasse numa arma letal naquela época. E ele também mudou o nome da arte marcial, mudando o kanji kara do chinês para o kanji kara do japonês. Eu sei que parece meio confuso, na verdade é, mas apesar de ter a mesma pronúncia, tem significados diferentes. Karatê significa mãos vazias, e para Funakoshi o karatê significa esvaziar-se de si mesmo e das coisas mundanas. Ele teve a sua primeira academia aos 71 anos de idade, que é a Academia Shotokan. O nome é uma homenagem aos alunos de Funakoshi, mas nem tudo são flores, amigos. E chegou a Segunda Guerra Mundial, que acabou com tudo, inclusive a Academia de Funakoshi. Funakoshi ficou anos e anos e anos sofrendo, mas a Segunda Guerra Mundial chegou, e a Segunda Guerra Mundial chegou para acabar com tudo mesmo. Claro que Funakoshi não contava com isso, mas ele achava que alguém poderia ajudar ele, e esse alguém era o filho dele. Mas infelizmente, né, o seu filho morreu de tuberculose porque ele se recusou a comer a comida que era oferecida pelos americanos. Então, Funakoshi já sofreu essa outra grande tragédia, que foi a perda do filho. Então, ele perdeu o filho, perdeu a esposa também. E também não podia mais lecionar japonês, porque os americanos tinham proibido qualquer atividade dos japoneses. Mas em 1948, os próprios americanos quiseram aprender a arte marcial. E Funakoshi foi o mestre de muitos. E muitas outras pessoas que se tornaram grandes mestres no futuro. Bom, depois de um certo tempo, Funakoshi foi agraciado com uma instituição chamada Nihon Karate Kyokai. E em 1955, o Karatê ficou conhecido mundialmente. O saudoso mestre Funakoshi morreu em 26 de abril de 1957. E no seu túmulo foi escrita a frase Karate ni Sente Nashi. O monumento está escrito no templo Engakushi, na cidade de Kamakura, Japão. Se você for afortunado, vai lá, dá uma visita lá. Vai ser bom uma viagem pelo Japão. Bom, Funakoshi também escreveu os mandamentos do Karatê, que são Hitotsu Jinkaku Kasei ni Totsu Tumuru Koto, que significa esforçar-se para a formação do Karatê. Makoto no Mishi wo Mamoru Koto, que significa fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão. Doryoko no Shensi o Yashinao Koto, que significa criar um intuito de esforço.
Reiji o Omonzuru Koto, que significa respeito acima de tudo, e Keki no Yu o Imashimuru Koto, que significa conter o espírito de agressão. Todos esses mandamentos têm o nome Hitotsu, que significa primeiro. Então todos são em primeiro lugar, porque Funakoshi acreditava que não existe um mandamento maior que o outro. Todos vêm em primeiro lugar. Bom, existem vários livros aí de karatê que eu vou deixar aqui para vocês darem uma pesquisada e uma lida, que vai ajudar muito no conhecimento, que é o livro Os 20 Princípios Fundamentais do Karatê, que foi escrito pelo Funakoshi. Karatê Do, o meu modo de vida, também do Funakoshi. A gente tem um livro de um outro grande mestre também, que é do Miyamoto Musashi, que é o livro dos 5 Anéis. Temos o conhecidíssimo e usado por muitas empresas e grandes corporações aí, que é a Arte da Guerra. Quem escreveu foi Shun Tzu, também grande praticante de karatê. A gente tem 100 golpes letais do karatê. Temos Hakaguru, que é o livro do samurai, que engloba também treinamento de karatê. O Bushido, que na verdade são o estilo e os mandamentos dos samurais, que também contém alguma história do karatê, porque, como eu disse, os samurais e o karatê mutuamente se ajudaram. O karatê ensinou valores aos samurais, que os samurais introduziram valores ao karatê. Então esse livro conta um pouco sobre isso. The Soul of Japan, vale a pena também você dar uma conferida. Bom, vamos falar um pouquinho de graduação agora. Graduação, eu sempre comento em todos os vídeos que eu faço de arte marcial. E essa graduação foi tirada do site da Federação Brasileira de Karatê. Site da Federação Brasileira de Karatê. Então nós temos faixa branca como iniciante, faixa amarela ou sexto kyu, temos a faixa vermelha ou quinto kyu, faixa laranja ou quarto kyu, faixa verde, terceiro kyu, faixa roxa como segundo kyu, faixa marrom como primeiro kyu e faixa preta, que é o primeiro dan. Lembrando que existem vários dans para o faixa preta alcançar. Essa graduação que eu acabei de falar é a graduação brasileira, tá? Mas existe outra graduação que é utilizada, por exemplo, na maioria dos países europeus, que é o caso de Portugal, entre outros, que seria branca, amarela, vermelha, laranja, verde, azul, marrom e preta. O tempo de graduação varia de academia para academia, beleza, galera? Mestre para mestre, mas em média os exames são feitos de ano em ano. Se fôssemos seguir essa ordem, seria necessário mais ou menos 8 anos para se formar um faixa preta. Claro que isso não é uma regra. Eu conheço pessoas que se graduaram em apenas 4 anos de karatê. Como eu disse, depende muito também do atleta, que se tiver talento, naturalmente ele vai se guardar mais rapidamente. Se você treinar e tiver disciplina, todo dia tá ali, pegar as técnicas, você vai com certeza, naturalmente, diminuir esse tempo. Mas o foco tem que ser outras coisas, os valores, a disciplina, a arte marcial em si. E uma faixa, como dizia nosso mestre Bruce Lee, só serve para amarrar as calças. Bom, o karatê ele ganhou muita popularização depois de um certo tempo. Quem nunca ouviu falar ou quem nunca viu Karate Kid, a gente tem Karate Kid 1, 2, 3 e o 4. Eu não sei se esse último Karate Kid que recebeu aí, que foi feito com Jackie Chan, né? Pra mim já perdeu um pouco o... Tipo, eu não consigo englobar ele como um Karate Kid, entendeu? Pra mim deveria ser outro nome, outro filme. Porque Karate Kid pra mim é Daniel San e Mestre Miyagi. O resto que vem depois pra mim já perde muito de tudo assim. Tem um outro filme bem bacana, vale a pena você ver, Never Retreat, Never Surrender, que é um filme com o Van Damme quando ele ainda era
bem jovem mesmo, devia ter uns 15, 16 anos. Foi um filme também que é relacionado ao karatê. E vários outros filmes que a gente tem aí também. E no MMA também tem karatecas. Algumas pessoas me perguntaram, alguns amigos, sobre a eficiência do karatê dentro do MMA. Bom, o karatê é uma arte marcial muito eficiente, e pra gente desmistificar isso, eu vou falar do mega atleta do UFC, que é o Georges St-Pierre. O Georges St-Pierre era praticante de karatê, carregava a bandeira do karatê, mas é claro que ele treinava outras artes marciais. Então ele treinava wrestling, ele treinava boxe, ele treinava kenpo, ele treinava Muay Thai. Então ele é um atleta completo, mas ele veio do karatê. Assim como o Lyoto Machida, que inclusive criou aí, né, o karatê Machida, que é um estilo de karatê da própria família Machida. Bom, pessoal, essa foi a história do karatê. Resumidamente, o karatê foi desenvolvido e foi, graças a Deus, vamos dizer assim, firmado na sociedade graças ao mestre Gishin Funakoshi. É completamente impossível nós falarmos da história do karatê sem mencionar o Gishin Funakoshi. Eu tenho outras formas de contar a história do karatê para vocês, mas eu achei que esta forma seria a forma mais correta e a melhor forma de fazer com que vocês compreendam tudo que o karatê passou e tudo que Gishin Funakoshi, por amor ao karatê, por amor à arte marcial, passou para que hoje tivesse o karatê introduzido na sociedade. E o karatê como uma arte marcial japonesa. Porque se não fosse Funakoshi mudar o nome do karatê e fazer com que o karatê se desenvolvesse dessa forma, talvez, não sei, poderia ser que os chineses se apossassem da arte marcial. Na época em que o karatê estava sendo treinado, outra arte marcial também cresceu, que foi o Kobudo, porque o rei ele tinha proibido que as pessoas utilizassem armas. Então, daí se deu o desenvolvimento do karatê, mas também do Kobudo, que o pessoal da ilha praticava com vara de pescar, com vassoura, e aí começou a crescer o Kobudo. Eu vou até falar um pouco sobre essa arte marcial, talvez, em um vídeo. Ela não é tão complexa quanto o karatê ou quanto as outras artes marciais, mas ela tem a sua história e os seus valores, e vale a pena fazer um vídeo separado para contar a história também do Kobudo. Bom, pessoal, eu vou deixar o vídeo rolando aí do karatê, né? Se vocês quiserem, não se esqueçam de comentar aí embaixo pedindo para mim fazer um vídeo só explicando sobre o jogo Karate Master 2. É um jogo que tem muita coisa para você fazer. O chato dele é que você tem que jogar muitas vezes o mesmo cenário para que você consiga ganhar pontos para você treinar, e quando você treina você vai ganhando aí mais força, mais resistência, mais velocidade, entre outras coisas, e é graças a isso que você consegue evoluir. Se não fosse esses treinamentos que você faz, você não conseguiria lutar em outros estágios. Então você tem que lutar no estágio, ganhar ponto, fazer o treinamento e partir para outro estágio. Então muita gente vai jogando, não consegue passar, se frustra porque não faz o treinamento. Então você tem que fazer o treinamento ali. Para você poder, por exemplo, participar de um campeonato, você tem que ter dinheiro. E esse dinheiro depende aí de você também trabalhar ali tem um aparelho ali que você vai trabalhando, né, que é a forklift. Você vai trabalhando ali, vai deixando os barris no caminhão, aí você vai ganhando dinheiro para você poder participar dos campeonatos, que custam dinheiro para você participar dos campeonatos. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido sobre a história do karatê. Não se esqueçam de comentar, de curtir, de compartilhar e, se possível, ajudar na divulgação do canal.
E é isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Os Hey, positive? Hey, positive? Hey, positive? 아까 이 폼. 아까 이 폼. Então eles trocaram o nome da arte marcial T, que era o Karatê Okinawense, né? O T Okinawense, que era significava mão Okinawense, e passaram a chamar de To-Te, que
significava aí, mão chinesa. Bom, os samurais também treinavam bastante essa arte marcial e eles acrescentaram vários valores morais ao T, espirituais, entre outras coisas. Quem não viu ainda a história dos samurais, vale a pena você clicar aí, tá o link na descrição, onde eu conto a história dos samurais. É uma história bem rica também, que influi muita cultura. E os samurais ajudaram muito no desenvolvimento do T, assim como o T ajudou no desenvolvimento dos samurais, que foi o desenvolvimento do Budô. Bom, vale ressaltar que os samurais, eles se retiravam dos olhos das pessoas, eles não treinavam em público, ou em dojo, ou em qualquer lugar, como a maioria das pessoas pensam. Como eu já disse em outros karatê, mas como outras artes marciais. Só que eu vou deixar a história do Harama para outro vídeo. Vale a pena fazer uma história só contando a jornada de Bodhidharma, esse zen budista que influenciou diversas artes marciais, inclusive o que viria a ser o karatê. Bom, e a arte marcial que viria futuramente se tornar o karatê nasceu na ilha de Okinawa, no arquipélago de Ryukyu, que é formado por aproximadamente 70 ilhas. E hoje Okinawa pertence ao Japão, mas antigamente a ilha era dividida em 3, que era chamada de Hokusan, Chusan e Nansan, e cada uma formavam um governo autônomo, cada uma tinha o seu governo, o seu governador, mas em 1429 elas foram unificadas por um rei chamado Shosin de Chusan, e ele fez um só reino, que foi o reino de Ryukyu. Esse rei, Shosin, ele teve uma importante influência no desenvolvimento da arte marcial que na época se chamava UT ou Okinawa T. Na Era Dourada, onde estava em grande ascensão a imigração de várias pessoas, onde o comércio estava explodindo, ele proibiu o uso de armas, e isso forçou que os okinauenses e as pessoas que imigraram dos países asiáticos a treinarem a arte marcial mais frequentemente. Então, poxa, não tenho arma, não posso me defender de outras formas, vamos treinar o T. Então toda a galera começou a treinar o T. Mas graças a essa imigração, a arte marcial ela sofreu uma grande influência da arte marcial chinesa Shogoku Kenpo. A maioria dos imigrantes eram chineses. O comércio maior naquela época era da China. Então essa imigração fez com que o T, a arte marcial okinauense, sofresse uma grande influência do Shogoku Kenpo. E depois, graças a essa influência, o seu nome passou a se chamar To-de, que significa mão chinesa. Fala pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o Farias. Hoje é dia de aprender jogando. A história que eu vou contar hoje é a história do Karatê. O gameplay que eu vou deixar rolando de fundo é o gameplay do Karate Master 2. É um jogo indie, independente, mas é muito difícil você achar um jogo que tenha como tema uma única luta. Geralmente os jogos são feitos aí englobando todas as artes marciais, que é o caso de Mortal Kombat, Street Fighter, The King of Fighters, Tekken, entre outros jogos mais conhecidos, que englobam vários artistas de diversas artes marciais. Você encontrar um jogo que trate só de uma arte marcial específica é muito difícil. E eu acabei achando o Karate Master 2. É um jogo que tem lá seus defeitos, não é um jogo com um gráfico lindo, mas é um jogo exclusivamente só de Karatê. Por isso eu decidi trazer ele aqui para contar a história do Karatê. Então vamos deixar rolando de fundo esse gameplay enquanto a gente vai para o que interessa, que é a história do Karatê. Bom, muitos associam a história do Karatê à história de Bodhidharma, e não é para menos, afinal ele influenciou e muito o Karatê. Mas não só os samurais e tantos ninjas, eles treinavam utilizando como campo de treinamento a natureza, que era o melhor lugar para treinar, as montanhas,
rios, entre vários outros lugares, cachoeiras, matas fechadas. E muitos dos desenvolvimentos foram muitos dos movimentos foram desenvolvidos utilizando os recursos da natureza, como também coisas que foram benéficas para os samurais, como adquirir mais resistência, conseguir respirar debaixo d'água por mais tempo, desenvolver a sua força, desenvolver a resistência ao frio, a resistência à dor. Tudo isso foi graças a eles estarem treinando num ambiente de natureza, onde eles estavam expostos, né, a várias coisas, como o frio e outras coisas, como animais selvagens, né, entre tantas outras coisas. É uma história bem rica e isso ajudou muito, né, o desenvolvimento dos samurais, a utilização da natureza.